Olá, contador! Estamos começando mais um podcast aqui e eu quero falar rapidamente da nossa certificadora digital, a Cards Inova. Nós trabalhamos oferecendo um modelo de negócio para você trabalhar a sua gestão financeira através do certificado digital. E além disso, a plataforma de assinatura de contrato para você e para os seus clientes. Então se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, que você vai ter um material bem interessante para poder acompanhar aí. Olá, meu amigo contador, seja bem-vindo a mais um Cardscast. Hoje nós estamos recebendo aqui Dr. Clóvis, que é formado em contabilidade e também como advogado, atua como advogado num escritório de contabilidade. Também a presença ilustre aqui do nosso amigo Alisson, empresário e empreendedor da área de publicidade e marketing também. Dr. Clóvis, muito obrigado pelo convite. Nos conhecemos já faz algum tempo, né? Participamos de grupos de network juntos aí e pudemos conhecer um pouco do trabalho a qual muitos elogiam demais. E durante essa jornada, né, as nossas conversas, me chamou muita atenção porque, né, um contador que atuou, você vai contar para nós como é que foi isso, e hoje é advogado também. Então eu agradeço, né, a sua presença aqui. Já vou passar a palavra, só vou apresentar o meu amigo aqui, parceiro, o Alisson, da empreendedor, sócio da Lampejos, agência de publicidade e marketing também, né, gestor na Vivace Óticas, e obrigado, tá, por estar como host aqui, tá? Eu sou o seu auxiliar aqui hoje. Eu que agradeço, Fernando. O que é isso, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Clóvis, Dr. Clóvis, pelo convite do Fernando. Que legal, a gente tá junto. Inclusive, eu tenho a honra que ele é o contador de 2 empresas minhas. Então, a gente tá em casa aqui para nos conhecer mais, nos aprofundar mais e trazer aí um conhecimento para todo empresário, que eu acho que isso é o fundamental hoje em dia, né? Dr. Clóvis, por favor, se apresente aí para nós. Então, primeiramente, eu que agradeço a honra de estar aqui. Realmente é um podcast, é um primeiro podcast que eu participo, né? Participei de muitos vídeos, muitos treinamentos, mas... Uma honra para nós. Para mim é uma honra também, é uma oportunidade muito interessante. Eu gostaria até uma experiência totalmente inovadora na minha vida, né? Depois de 60 e poucos anos de idade. E é um prazer estar com você. E tenho a honra de estar com o Alisson também aqui. Obrigado. Um cliente meu, especial, muito bom cliente, né? E eu juro que nós não sabíamos disso, viu? Aí quando falou Clóvis, falou, meu contador. Falou, olha, ó, que coincidência maravilhosa. Que bom que ele não vai falar mal de mim, que na minha frente pelo menos não, né? Não, ele falou, eu chancelo ali, eu valido. Muito bom. Mas vamos lá, gente. Dr. Clóvis, eu gostaria que o senhor começasse a falar um pouco dessa história. Contador, contabilidade, o que foi essa jornada, como está sendo ela? Conta um pouco como é que começou essa jornada. Tá, ok. Eu vou contar um pouco então da minha história pessoal. A minha história pessoal começa quando eu vou para São Paulo, né? Na verdade, começou em Santos. Eu comecei a minha faculdade em Santos. E no 3º ano eu tinha 2 bolsas de estudo. Eu recebia para estudar e não pagava a mensalidade, porque eu tinha uma outra bolsa de estudo na escola também. E no 3º ano, com notas excelentes, eu fui para São Paulo. Aí eu tive que pagar a faculdade, meu ano, que era o último, virou 2 anos. E eu tive que realmente ficar terminando. Então, por que São Paulo? Porque São Paulo é o local das boas oportunidades. Eu nasci em São Paulo, me criei em Santos, depois voltei para São Paulo, mas a minha faculdade eu terminei em São Paulo. E já comecei como trainee de auditoria de uma empresa multinacional. Hoje é a maior do mundo, que é a PricewaterhouseCoopers, né? PricewaterhouseCoopers. Entrei como trainee e saí como gerente. E saí direto para a 3M do Brasil, motivo que eu estou aqui na região. Eu me mudei para a região e, em função de ser um auditor da 3M, né? Assumi a cargo de um cargo alto de auditoria, né? E depois de 2 anos eu resolvi montar meu negócio próprio. Então, de consultoria e auditoria. Isso em 95. 95 ao ano 2000 eu trabalhei como consultor e auditor.
E como eu estava comentando com vocês, para absorver custo fixo, já que eu sou contador, desde 85 sou formado, por que não absorver custo fixo com contabilidade também? E a coisa começou a crescer e hoje 80% da minha renda, do meu segmento é contabilidade. 20% é auditoria e consultoria, né? Eu não estou colocando nada de direito aqui porque direito eu deixo para utilizar diretamente com meus clientes de contabilidade. Foi um motivo de eu ter feito faculdade de direito. Absorver isso apoiando meus clientes de contabilidade. Meu escritório tem área de direito, mas quem atua diretamente com a área de direito é o Daniel Trotti, meu filho. E eu fico só nos flancos trabalhando nas causas que são dos nossos clientes de contabilidade, apoiando-os. Que eu entendo que hoje um contador deve conhecer muito a área de direito. E eu alerto até mais, né? Ou até mais longe. Não só o contador, mas um bom empresário hoje ele deve ter pelo menos um bom conhecimento na área de direito. Então, primeiro, segundo, terceiro ano de faculdade de direito seria ótimo para cada empresário, porque abre a mente do empresário, abre a mente na área constitucional, na área tributária, na área legal, na área civil, criminal. Então, ele tem como conversar de igual para igual com o advogado e saber que, independente, ele não tem a OAB, ele mensurar pode... todos os riscos aí do negócio. Exatamente. Eu tive uma abertura, eu tenho amigos meus que fizeram faculdade de Direito e são empresários, não terminaram, não tiraram a OAB, mas são excelentes empresários que hoje tiveram uma visão diferente da empresa dele depois da faculdade de Direito. Então, esse é o objetivo. Bem legal essa visão, né? Porque é um contador que tem várias formações. E hoje, Clóvis, a gente também, né, doutor? Na minha profissão, a gente tem que acabar se aprofundando em outras especialidades, vamos dizer assim, para ser ainda mais consultivo, né? Você já tem essa experiência, essa história de ser consultivo, né? Quanto que isso hoje impacta na contabilidade, nessa relação e importância da relação com o cliente? Totalmente, né? Impacta muito, muito. Primeiramente, nesse caminho histórico que eu estava contando, eu não contei. Eu fui professor de matemática financeira numa faculdade. Então, quando você fala em matemática financeira... Conta aí. Você vai conversar com um cliente sobre um aspecto financeiro, uma compra, uma venda de um produto. Você tem como mostrar para ele o tipo de venda que ele deve fazer, o tipo de compra à vista, a prazo, qual o desconto que ele pode almejar, enfim. Você consegue, com matemática financeira, provar para ele e mostrar para ele que ele tem um acesso à contabilidade não somente no guarda-livro, né, no bookkeeper. E também eu fiz, dentro da Nauros Penteado, na fundação, nós fizemos um mestrado em finanças, que também dá essa visão gerencial, que não é só a contabilidade e a contabilidade gerencial, que orienta o cliente a fazer um bom orçamento, uma boa gestão interna, um bom plurianual, né? Hoje Perfeito. Temos clientes hoje que fazem orçamentos plurianuais, 5 anos pelo menos, projetando a empresa, projetando sua startup. Né? Então, tudo isso aí nós orientamos o cliente com essa expertise que a gente criou nesses longos dos 45 anos que nós temos aí de atividade. Bacana. Bom, acho que nessa jornada aí tão fabulosa para poder direcionar o empresário, a gente vive num momento ao qual a gente discutiu bastante aqui, até em outro momento, as PMEs. Né? Muitas vezes ela nasce em um meio a qual o empresário não tem direcionamento nenhum. Né? E aí eu volto a falar aqui que o CNPJ ele tanto vai servir para o bem quanto para o mal, né? No sentido de que ele abre o CNPJ e ele não sabe que aquilo pode tomar a casa dele, o casamento dele, o tempo dele, né? Talvez aquilo que é mais precioso de verdade na vida da pessoa. E o contador, ele conhece muito bem esse cenário, esse mundo, né? E a importância desse profissional. Eu não sei como você tem olhado para esse mercado, né? Se tem trabalhado com muitas PMEs, pequenas e médias empresas, e se realmente essas novas aberturas, né? Esse novo público empresário, ele está vindo mais preparado ou ele precisa ainda de uma contextualização muito mais detalhada e consultiva? Existem 2 tipos de empresários, né? Aquele empresário que
inicia sem capital nenhum, mas tem uma visão boa de empresário, e aquele que tem um pouco de capital e tem uma boa visão já inicial de empresário. Aí, logicamente, qualquer empresa boa e qualquer bom empresário vai crescer. O mercado é promissor, o mercado é receptivo para bons empresários, para boas empresas e para bons negócios, até nas mudanças de segmentos quando é necessário. O que eu tenho visto é que, logicamente, muitas empresas quebram no início. Isso a gente tenta orientar desde o início. Parece que 83% das empresas que se iniciam no Brasil, no Simples Nacional, elas não vão até o segundo ano. 83%. É um número bem alto. É um número bem alto. Não imaginava. Isso aí, nós como contadores temos uma responsabilidade de fazer uma orientação como empreendedor e como empresário, né? Como o empresário deve se portar, porque muitos têm a visão de sair, principalmente os terceirizados, né? Eles saem da visão de empregado, então eles não sabem o que é uma previsão de fluxo de caixa, uma previsão de 13º, uma previsão de bons resultados, né? De boas plantações para colheita mais no futuro, enfim, de visualização de modificação de segmentos, de aumento de segmentos, e muitos quebram por causa disso, né? Eles fixam num cliente só, porque saindo daquele cliente, não tem aquela visão, já que eu sou um terceirizado, eu sou empresário, eu posso abrir para outras empresas, começar a trabalhar. Então muitos quebram por causa disso. E muitos quebram porque realmente são empresários que têm uma visão muito limitada, né? E a gente tem essa missão, como contador, de orientar o empresário a ser um bom empresário. E muitas vezes ser um bom empresário não quer dizer que ele nunca deve ficar sem resposta. Muitas vezes a resposta é não. Um empresário deve entender que a resposta muitas vezes é não, não faça isso. Você vai quebrar, não faça aquilo. Você vai, sabe, mas é porque o meu sócio quer fazer assim. Não. Eu, como contador, orientei já em situações onde na minha mesa eu falei, não faça isso. Ele foi lá do outro lado, Cláudio, pode fazer. A empresa quebrou em 6 meses. É isso aí, que baita desafio, né? Porque você tem que educar, você tem que apontar, né, os riscos, e aí cada um toma a sua... Exatamente, mas essa é a missão, né? É. Eu estava vendo uma entrevista do Roberto Justus, né, que justamente comentou aquela visão de o cliente tem sempre razão. Uhum. Não é bem assim. O cliente vai ter sempre razão, desde que você não seja contratado para falar para ele o que ele deve ser feito. O que deve ser feito. Na minha visão como empresário, eu tenho uma responsabilidade não somente na área empresarial, na área financeira, até na área pessoal, porque muitos quebram até na sua visão de casamento, até na orientação, de ele souber fazer bem uma boa orientação, família, empresa, enfim. Se você não tiver tempo para tomar um chopp com os amigos, depois de tudo que você fez no dia, sabe, e todo aquele sucesso que você teve, de repente você vai ser um cara infeliz, né? Porque você vai voltar em casa, você não vai ter esposa, não vai ter filhos, né? Não vai ter uma relação até com Deus, porque você não consegue nem ter relação de religião, você não consegue olhar para o alto, né? Importantíssimo, né? Exatamente. Hoje existem até psicólogos que estão orientando, psicólogos estão orientando aos empresários se fixarem em algo mais divino para poder, sabe, sair daquela visão, eu dependo de mim mesmo. Muito mais depende muitas vezes da circunstância, e por mais que você queira gerenciar tudo, você não consegue fazer tudo, estar do jeito que você quer. Uma coisa vai dar errado em algum momento e você vai ter que estar preparado para não cair. Um dos pontos que nós já comentamos aqui nessa mesa ainda hoje foi realmente fé, foco e... Fogo e foco. Fogo e foco. Acho que a gente falou muito da questão espiritual, né? A importância disso, principalmente para o empresário, né? Quando falamos de família, filhos, enfim, é o bem mais precioso que temos de verdade, né? Que está ali do nosso lado, e muitas vezes a solidão do empresário, né? De não ter com quem dividir, não ter com quem conversar, o contador, ele é a figura mais próxima ali, porque sabe de particularidades, né?
da conta bancária, enfim, de tudo aquilo, né? Então o papel ele vai muito além de números, né? Eu acredito. Exatamente. Nós temos uma visão no nosso escritório, né? Até passei um quadro depois para vocês. Eu passaria até esse quadro. É o contador parceiro estratégico. Sim. O que é esse contador parceiro estratégico? Ele é o consultor. Ele é aquele que você pode ligar, de repente, até às vezes num sábado, numa necessidade, numa emergência, você pode tirar uma dúvida. Ele é atualizado dentro da visão contábil, visão de softwares, de hardware, ele é atualizado no que está acontecendo no mercado, atualizado no que está acontecendo na área tributária, para poder estar sempre apto, né, a dar uma boa posição, uma boa orientação, né? Nós sabemos, por exemplo, o IPCA, o IGPM está previsto como negativo agora esse mês, mais um mês. Então, qual vai ser o dissídio? Isso é uma coisa que eu estou orientando meus clientes. Tem cliente dando adiantamentos de 5%, 7% no dissídio. Eu falo, escuta, calma. Não sei nem se tem. Vai ser negativo, de repente nem vai ter. Você está dando aumento real do salário que você não vai absorver isso. Então, essa visão de atualização, não só atualização na área informativa que nós temos hoje na mídia, mas a informação também na área das orientações tributárias, o que está acontecendo. Tudo a gente, como contador, tem que ter essa orientação para dar para o cliente e até no sentido pessoal também, o que a gente puder orientar, né? Uma orientação, por isso que a gente fez direito, para justamente ter um bom contrato social, com todas as previsões possíveis, né? Porque as empresas sucumbem também muitas vezes por causa do affecto societatis, que de repente em algum momento aconteceu de ele acabar. E aí, dentro do contrato social, a empresa vai se dissolver de uma forma, ou vai separar, ou vai dissolver, ou vai se dividir de uma forma normal, não vai ter litígio. Fora isso, ela vai ter litígio, ela pode quebrar e perder clientes, e perder negócio, e perder marcas, né, que são importantíssimas hoje em dia. Legal, isso daí. E, doutor, onde que entra todo esse momento da transformação digital que tanto se fala, né? Como que isso impactou ou impacta o dia a dia, né, na visão de você? Ou vamos automatizar, quanto isso realmente é efetivo? Como é essa conexão cliente e a contabilidade? Eu sou da época que a contabilidade era feita em livro, borrador, né? Aquela que usava uma máquina que fazia um carbono e eu conheço essa parte. Cheguei a isso na década de 70, né? Quando eu tinha 14, 15 anos, eu vi isso acontecer. Depois eu comecei a participar da transição, já na década de 80, para um pouco da informática, pouquíssimo, né? E eu participei porque eu sempre mexi com informática, né? Desde meus 18 anos já trabalhei como operador e programador de computador em alguma prefeitura do Guarujá, enfim. Então o pessoal me puxava para a empresa, na própria Pricewaterhouse, primeira coisa que me puxaram para a área de TI, para conhecer um pouco, para ajudar eles, porque estavam na década do início dos PCs, né? Então eu participei e conheci toda a parte da informatização, inclusive da área contábil, que hoje o que eu fazia há 4 anos atrás, o que eu fazia em 4 dias, eu faço hoje em 4 horas. Sim. Porque você troca o sistema, você compra um sistema melhor, paga mais caro por isso, mas você faz uma transição. E não pense que é fácil fazer uma transição do sistema contábil, não, porque você tem a vida de um cliente durante 20 anos, depois você troca de sistema, você tem que trazer todos os bancos de dados deles, enfim. E hoje essa automatização é muito importante para o contador. E essa atualização também. E essa sensibilidade, você mudar o sistema, porque esse sistema já não funciona mais, tem que acontecer no teu dia a dia, e não pode acontecer todo ano, é uma coisa assim, a cada 10 anos você pode mudar, se você vê coisa melhor, se não, continua que você tem. Não dá para ficar errando, né? Não pode errar, porque senão você perde informações do teu cliente. Pelo menos nos últimos 5 anos eu tenho que ter lá, a qualquer momento, apertar o botão e puxar toda a informação. Isso é a parte interna do contador. A parte externa, aquilo que o governo nos impõe, e impõe também ao cliente, é essa necessidade de você estar atualizado a nível de software e de hardware, né? Para entrar hoje na Receita Federal, você tem que ter diversas informações dentro do teu computador, tanto a nível certificado digital, pessoa física, pessoa jurídica, do teu cliente, e tudo atualizado, né? Para entregar informações, senão eu não entrego. Ou eu, como
procurador do cliente. Então, a minha pessoa física e a minha pessoa jurídica tem que estar totalmente em dia. Ou o próprio cliente tendo certificado digital, que hoje nós tiramos até no exterior, via online, via videoconferência. Muito importante essa visão. Então, esses softwares, esses apps, esse software que o governo nos impõe, tem um lado positivo porque você tem uma informação automática num apertar de botão. E muitas vezes um parcelamento você faz através de um apertar de botão. Você não tem mais que submeter diversos arquivos e documentos para a Receita Federal para eles aprovarem. Até para constituir uma empresa hoje, a gente constitui com certificado digital, a gente constitui de manhã para tarde. Se eu der entrada hoje na junta comercial, tendo os sócios todo certificado digital, à tarde eu já tenho essa empresa registrada com o CNPJ, né? Na prefeitura, no estado, dependendo. Caraca! Então, a gente tem feito isso daí, às vezes é urgente, né? A gente orienta o cliente sempre, certificado digital. Legal. A melhor coisa que Aí, tem. Fernando, ficou a bola para você agora. Olha, essa aí, Fernando. Olha, essa aí eu vou merecer até uma comissão depois que você olha, essa merecia, viu? Com certeza, né? A gente vê um movimento muito grande, né? Dessa automação, esse entendimento, né? De ter essa facilidade. Eu tenho 10 pessoas, 10 funcionários, automatizei e não utilizo mais 3, 4. E aí eu tenho que, né, muitos, não vou dispensar, mas eu vou fazer o deslocamento de pessoas, né, que não tem mais necessidade, talvez em alguns departamentos ali, né, por conta dessa automação. Como é que o senhor tem olhado para isso? Aconteceu na sua contabilidade, por exemplo? Eu automatizei e tivemos que fazer uma transição de pessoas, dança das cadeiras, pessoas para falar com pessoas. Aconteceu isso na sua empresa? Na minha empresa, não. Por um motivo simples, né? Nós, nessa transição de software, de modernização dos tantos equipamentos como de software que nós usamos para gerenciamento, toda a parte contábil, fiscal, de RH, legal, tudo que nós temos lá de honorário, de administrativo, nessa transição que melhorou muito, era de 4 dias para 4 horas, né? Nós crescemos. Então, hoje em dia, em qualquer parte, acho que, do mundo, existe hoje um negócio chamado manutenção de talentos. E você dispensar um talento, até por uma questão de gap, né, de diferencial, de momento que você está passando, né, por uma questão de equalização, você troca isso com o quê? Primeiro, com qualidade, você melhora a qualidade. Então, um relatório que poderia ser somente um balancete, um balanço, ele pode ser um balancete, um balanço e um orçamento junto. Então você coloca outras tarefas que agregam naquele horário, naquele gap que ficou para essas pessoas. Você dá treinamento, você cria oportunidades maiores. Nós crescemos, né, nesse interim, desses 5, 6 anos para cá que nós trocamos de software e melhoramos a nossa performance, aconteceu um crescimento da T2 muito grande. Então, esse crescimento a gente aproveitou até para contratar mais pessoas, né? E contratar pessoas dentro do mercado de trabalho hoje, que é um mercado contratante, né? Empresas contábeis sempre tem que ter alguma coisa a mais do que uma indústria, do que alguém que paga mais até, tá? Justamente benefícios e qualidade de trabalho, né? Qualidade de status de trabalho, enfim. Manutenção de talentos é muito importante. Nós não tivemos esse problema. Pelo contrário, hoje eu tenho falta realmente de buscar pessoas no mercado. Quando a gente tem que buscar alguém, um processo aí de 3 meses buscando alguém no mercado. Já buscamos alguém de São Paulo para vir para cá. Isso é uma pergunta curiosa, né? Assim, muitos empresários têm muita dificuldade no momento de contratar, né? E não é fácil a gente encontrar, não necessariamente pela habilidade, mas às vezes pelos traços psicológicos, por outras qualidades. Como que vocês olham para isso hoje, com esse desafio? Porque imagino que todo contador, todo escritório esteja passando pelo mesmo desafio, né? Nós passamos com treinamento, né? Nós temos uma área de treinamento e 2 coisas também importantes. Ambiente de trabalho e benefício.
Então, nós somos uma empresa que nós fazemos questão de ter bons benefícios, inclusive pagar a faculdade para o funcionário. Né? A gente tem essa visão de fazer o funcionário crescer e eu vou falar uma coisa agora que acho que poucos já ouviram, né? A nossa empresa é um fim, é um meio, não é um fim em si próprio. E isso eu falo nas reuniões de final de ano que nós fazemos no Natal, naquela época de Natal, de festas, a gente se reúne, faz aquele almoço, aquele jantar, a gente sempre tem uma reuniãozinha e eu sempre comento, gente, nossa empresa é um meio para você fazer uma boa faculdade, faça a segunda faculdade, a T2 está aqui para apoiar, já saiu, eu tive meus funcionários que saíram, viraram contadores, tem a sua empresa hoje aqui em Americana, sendo meus concorrentes, e eu acho muito louvável isso, porque ele fez isso de forma correta, ele se formou, aprendeu a trabalhar, né? Casou com uma moça até do meu escritório, também levou ela. E eu acho muito louvável isso, né? É legal. É muito bom. Então hoje nós temos a área de direito, então se tem alguém do nosso escritório que faz direito, nada mais justo, normal, ela de repente adentrar, trocar de segmento dentro do nosso escritório. Eu vou passar para a área de direito agora, por que não? Sim. Sabe, como trainee, como apoiadora, né? Fazendo estágio inicialmente, eu vou ter o trabalho de relocar outra pessoa no lugar dela, mas é uma coisa que é natural isso. Por isso que a T2 tem ganho muitos pontos positivos no ambiente de trabalho e nos benefícios, né, financeiros que ela oferece para os funcionários. Porque nada mais gostoso do que você trabalhar num lugar onde você não tem aquele problema, cheguei atrasado, vou perder o dia. Eu tenho que ir no médico, eu tenho que pegar atestado, porque senão vão me descontar o dia. A gente orienta, gente, como é que está o teu trabalho? Tá tudo bem? Você chegar na sexta-feira falar para mim, Clóvis, eu queria ir para a praia esse final de semana, posso ir, como é que está o teu trabalho? Não, está tudo em dia, tudo certinho. Gente, pode ir. A gente desconta legal, das férias, desconta do banco de horas, enfim. Cheguei atrasado, não tem problema. Isso é muito bom, né? Uma empresa que tem poucos funcionários, a gente hoje não tem nem 20 funcionários, porque a gente vai ter que ter uma visão de uma empresa de 2.000 funcionários que tem. Hoje a gente controla no olho as pessoas, né? E nada mais gostoso. Eu trabalhei em empresas assim. E a Pricewaterhouse era uma empresa desse jeito, que a gente sabia que eu podia ficar doente, ou meu filho ficar doente, eu ficar com meu filho internado no hospital, quando eu voltasse não ia ser descontado nada, isso fala, Clóvis, cuida da tua família primeiro, depois você volta a trabalhar. Exatamente. Então essa visão eu tive e tento passar isso para a minha empresa também. É um pouco daquilo que a gente falou, né? A construção de uma cultura que realmente faça sentido, né? Tanto para você, para nós empresários e para o time como um todo, né? Qual é o nosso propósito? E você conhece já bem a Lampejos, ela é uma empresa que vira praticamente 100% remoto e a gente bate em duas teclas, que é a responsabilidade e a autonomia. Simples assim, né? Sim. Então, cada um sabe a sua responsabilidade, cada um tem a sua liberdade para desenvolver o projeto que tem que ser entregue, porque nós temos um comprometimento com o nosso cliente. Exatamente. E acabou. E é muito legal criar essa cultura, né? Transferir isso que, olha, você tem qualquer empecilho, ok, tá tudo ok? Tá tudo entregue? Vambora. Então, o mais importante é o cliente satisfeito, né? Não é aquela reclamação, o cliente, eu estou com um problema com o funcionário que não está me entregando o trabalho. Não tem esse problema. Na época da pandemia, imagina, não tem, os filhos não têm aula. A minha funcionária tem que trabalhar. Que hora que ela vai trabalhar? A hora que ela puder, né? Desde que ela cumpra os horários. E quando eu falo isso, a área de departamento pessoal e a área de fiscal são áreas que têm mais deadlines para cumprir. Sim. Então, não adianta, ou vai ser 3 horas da manhã que você vai ter que trabalhar, ou vai ter que ser 3 horas da tarde, mas uma hora você vai ter que cumprir o seu deadline, porque senão é multa em cima do cliente e quem paga a multa normalmente é a empresa, a T2. Eu tenho isso no meu contrato, que qualquer problema que tenha em função de qualquer coisa que não seja culpa do cliente, né, uma coisa ligada ao cliente, nós temos que pagar essa multa. E, consequentemente, eu chego no meu funcionário e falo, olha, você tem que resolver isso, né, porque não tem jeito. É isso aí. Aí, deixa eu pegar um gancho, então, dessa questão mais de desenvolvimento ainda, olhando para um futuro próximo aí. Na sua opinião, esse mercado contábil,
ele está indo para uma direção aí, quando nós falamos de muita tecnologia, né? Vai exigir mais o que desse contador? Né? Mais um papel consultivo de verdade, mais técnico para ficar digitando? E qual a sua opinião a respeito disso? Existe hoje essa contabilidade digital, né, que está nascendo aí, já está bem em baila, que eu acho muito válido para o pequeno empreendedor, para aquele microempreendedor individual que está iniciando. É muito importante porque realmente um contador que tem um meio salário mínimo de honorários, para alguém que está começando é muito difícil. Existe aquele ME, o a microempresa também, que também está começando, precisa de um grande apoio. E esse mercado é um mercado, na verdade, digital que veio para ficar. Não adianta a gente, como contador, remar contra a corrente. Vai haver uma faixa dentro do nosso segmento que vai ser absorvida pela contabilidade digital, e já é hoje. Tá? Eu acho muito válido, até um certo ponto. Aí vem o que você me perguntou. Onde o contador é importante? Por que as empresas quebram? Né? Hoje um contador, ele tem que ser visto como um consultor, tem que ser visto como um parceiro. E quando eu digo parceiro, é parceiro para realmente decisões, não só a nível financeiro, mas a nível jurídico também. Por que não? Eu vou contratar uma pessoa, né? Eu vou mandar embora uma pessoa, eu preciso dispensar essa pessoa, como é que eu tenho que tratar? Quais são as minhas tratativas em relação à minha sociedade, enfim. Inicialmente você pode até ter um segmento que você utilize um profissional ou digital ou um profissional com pouca qualificação. Tá? A gente brinca, na minha época era o guarda-livro. Né? Eu vou falar com o guarda-livro. Né? Aí nos Estados Unidos é bookkeeper. Até hoje existe a palavra bookkeeper nos Estados Unidos. Né? O accountant. Porém, hoje, né, você precisa de um contador que fale outra língua, porque você, de repente, você tem que negociar com outros países, se você é uma startup, por exemplo. Sim, então, não é outra língua, não é só inglês, não, é espanhol. Eu tenho clientes hoje, né, que falam a língua espanhola. Fui obrigado a falar um espanhol rápido, fazer um curso rápido aí de 6 meses, quase 3, 4 horas aí por aula, 2 aulas por semana para poder falar, escrever espanhol, para poder atender esse cliente meu em espanhol, um cliente mexicano, e entre outros. E os americanos, eu também, não só americano, mas eu tive uma reunião que eu tive que intermediar, era uma reunião de um italiano que veio vender uma máquina no Brasil. O cliente meu não falava nem italiano, nem espanhol, nem inglês. Então, esse italiano falou em espanhol e conduziu a reunião. Vergonhoso, não é? Porque nós estamos aqui do lado das nossas fronteiras, onde só tem países espanhóis, e temos muito Mercosul ligado, e a gente não tem essa iniciativa de fazer um curso espanhol para poder falar em espanhol como empresário. Né? É verdade. Entendeu? Não Você só. tem toda a razão. Em espanhol você fala em Miami, você fala em qualquer país do mundo, de repente você consegue falar, às vezes até em espanhol, não precisa ler no inglês. Então hoje um contador tem que falar um outro idioma, pelo menos o inglês, para poder defender relatórios em inglês. Os relatórios hoje são principalmente os relatórios ligados ao mercado europeu e mercado americano, são relatórios em inglês, com a norma inglesa, e a gente tem que saber utilizar o IASB, o FASB, que são normas internacionais de apresentação de relatórios. Então, eu estou falando de clientes, logicamente. Ponto que é um grande diferencial, né? Exatamente. Nós estamos falando de uma globalização. E não né? grandes empresas, não. São micro e pequenas Sim. empresas que precisam, né? De repente, estão participando já com sócios estrangeiros, holdings, né? Que precisam ter relatórios também em outro país. E nós temos que mandar relatórios para lá para fomentar o resultado, né? A variação patrimonial, a equivalência patrimonial, enfim. Então, hoje o contador, eu vejo ele como um parceiro estratégico. Ele tem que conhecer muito bem a consultoria financeira, o lado jurídico. Na temática financeira é importantíssimo para ele saber
o que está acontecendo na empresa, analisar resultados da empresa e entender o que o cliente, a nível até mercadológico, o que ele está passando, o que ele precisa, conversar com ele, se alguém está mexendo no queijo dele ou não. Exatamente. Sabe, alguém está mexendo no teu queijo, cuidado, olha aí, vamos mudar de segmento, né? Cuidado num mix de cliente. Então essa lá do mercadológico a gente tem que mostrar, olha, o teu mix está 80% nesse cliente, se você perder esse cliente, você perde a empresa. Sim. Né? Marcas e patentes, a gente tem que orientar sempre o cliente a formatar a sua marca, formatar seu segmento. Perfeito. Né? Eu como advogado sempre estou orientando, porque você cria uma marca e de repente a marca ela é engolida por outra pessoa e você perde a marca, que você já trabalhou muito tempo, que você não registrou a marca. Né? Então, em segmento. Então, hoje, respondendo, finalizando a tua pergunta, é muito importante quando o empreendedor ele começa a ter uma visão diferenciada de empresário, que ele saia da digital, porque em digital dá só as guias e aquilo que ele quer. E se ele quiser pagar mais caro, ele vai ter até um contato maior por telefone, mas o contador está lá no Paraná, o contador está em outro estado, e você não vai ter um tete-a-tete com ele, e olho no olho, que é o mais importante. Eu nunca vi um médico, que é uma profissão personalíssima, olhar no olho do cliente através da internet, através do YouTube. Ele tem que olhar, ele tem que ver o que está acontecendo, ele tem que pegar. E o contador é meio médico também. Eu costumo dizer que o contador, ele é um governante da tua casa. Ele está governando, ele está orientando, ele está limpando, ele está sabendo o que está acontecendo na tua casa, ele está contratando o encanador que está vazando alguma coisa, enfim, está fechando a janela. E o advogado é o bulldogão que fica lá na frente, não deixa ninguém entrar. Exatamente. Sabe? Protege a tua casa. Boa. Então, você tem que ter um bulldogão e um bom administrador, um bom governante no teu negócio. E nada como, para você não pagar isso, né? Porque você poderia contratar um administrador, um chairman na tua empresa e ele ser o CEO da tua empresa. Para você não pagar isso, você tem um bom consultor. Você tem ou consultores. Sim, tá? especialistas, Você tem né? um pessoal de marketing, você tem um pessoal de mídia, você tem um pessoal de contabilidade, tem um pessoal na área de direito, enfim, você tem que ter essa... Aí você já está partindo já para uma pequena e média empresa. E onde você quebra, e quebra feio. Você comentou sobre o lado pessoal. Hoje em dia, nós orientamos muito o cliente a tomar cuidado para ele não afetar o seu lado pessoal na empresa. Então, a descaracterização jurídica de uma empresa cai na pessoa física. Se cai na física, os teus bens não estão envolvidos. Aí tem aquele negócio da holding que a gente orienta a fazer, sucessão, blindagem patrimonial, que é um outro assunto que é pertinente também a qualquer momento. Nós temos poucos minutos aqui, mas o senhor acabou tocando num assunto e trouxe até uma apostila. Esses são alguns dos serviços que vocês prestam? Holding, essa blindagem patrimonial? Essa expertise que nós temos através do direito e da especialidade contábil que nós temos durante os 40 anos de atividade, nos permitiu fazer 3 e-books, né? Um sobre blindagem patrimonial, né? O outro sobre sucessão patrimonial, sucessão empresarial, enfim, e tudo tem a ver com blindagem patrimonial. Uhum. E outro sobre holdings familiares e holdings nacionais e internacionais. Tudo visando o quê? O empreendedor ele começa a criar um bom patrimônio. Esse patrimônio hoje ele é cercado de diversas variáveis, né, que podem a qualquer momento adentrar ao seu patrimônio pessoal. Então, a blindagem patrimonial, a sucessão e as holdings são instrumentos, né? A blindagem como um todo, né? Conceitual, e holding e sucessão, 2 braços da blindagem patrimonial que fazem com que você tenha a capacidade de proteger seus bens, tanto a nível sucessório, né? Porque hoje em dia... Fundamental. Exatamente. Hoje em dia o inventário é caro, o advogado é caro, Sim. O ITCMD é caro, você tem que pagar tudo isso numa eventual situação de falecimento, de você deixar tanto a empresa ou bens em nome da família. E a holding justamente veio para atrair essas empresas
que tem bens imóveis ou bens móveis ou participação de outras empresas, para justamente, se houver uma necessidade de sucessão, você possa fazer de forma mais, primeiramente, mais a menos, né? E segundo, mais barata, porque você não paga um advogado, porque a sucessão é mais fácil, você transfere cotas, né? Você não paga um ITCMD, muitas vezes, só pelas cotas que você transfere. Cota é o valor nominal, muitas vezes, da cota, não é? Exceto quando o Estado pede para reavaliar. Então, você fica mais barato. E também a situação de você ter, nessa empresa, se for medida de aluguel, por exemplo, os bens você consegue alugar, bens imóveis, você paga muito menos do que os 27,5% na pessoa física. Então, hoje existem diversas formas de proteger o patrimônio. Agora, quando se fala também em blindagem, no sentido de penhoras online. Imagina, você está com a folha de pagamento da tua empresa prontinha para pagar funcionário. No outro dia de manhã amanhece uma penhora online por uma causa trabalhista que você desconhece até. E aí você não paga aquele pessoal. Pronto, sim. Olha o problema que você tem a nível sindical, a nível operacional. Amanhã o pessoal não vai nem querer trabalhar direito com você. Esse cara atrasa o salário. E a culpa não é tua. A culpa é de um momento jurídico que você está passando, que às vezes você nem tem culpa, não tem. Você vai se defender ainda, mas já houve penhora online, sabe? Então a blindagem patrimonial, quando você fala em holding, e aí eu falo holding nacional, que tem empresas como sócios nacionais, pessoas físicas ou jurídicas, ou empresas nacionais que têm sócios internacionais. Isso aí é mais protegido ainda, que pode ser você também, mas você tem uma sede dessa holding no Paraguai, no Uruguai, no Panamá, né? Onde você consegue blindar de uma forma quase que total a tua empresa e os teus bens, porque se ela foi formada antes de qualquer problema que você possa ter, não vai ter problema de você proteger os teus bens na pessoa física e na jurídica, tá? Bom, são diversos assuntos que a gente pode abordar qualquer hora. Perfeito. Enfim, eu não vou entrar muito aqui, mas tem uns aqui que eu tô louco para perguntar mais um tempo ali, ele tá me comendo, né? A gente vai marcar o próximo, tá? E quero estender o convite, na verdade uma convocação quase aqui, né, pro doutor, para a gente poder falar de pontos. Acho que falar de blindagem patrimonial e esses derivativos aí é um assunto e tanto, né? Eu acho que tem sido pauta de muitas reuniões importantes, mas eu acho que é uma questão de cultura, né, ainda aqui para nós, que muitos ainda têm medo, né? Eu não sei, eu percebo isso daí, que em famílias ainda o pessoal parece que tem ainda um certo, né? Tem medo e custa, não é uma coisa assim que é de graça, né? Sim. Sempre vai ter um custo, abrir uma empresa, constituir uma empresa, transferir bens pessoais para a empresa, então você vai ter que pagar essa transferência num dado momento, né? Mas é muito saudável. E tem nesses e-books que nós lançamos, nós abordamos até a diferença de um custo de manter ou não se manter uma blindagem patrimonial. Que legal, baita tema. Perfeito. Bom, eu quero agradecer o senhor, tá? Eu que agradeço. Pelo seu tempo aqui, por vir bater esse papo aqui, ajudar nessa construção desse ecossistema para poder levar informações aqui para o profissional da contabilidade, para os empresários também. Agradecer ao meu amigo aqui também por participar, que está nessa jornada com a gente, foi convocado e está aqui firme e forte, ó. É meu cliente, então ele me avaliou, falei, puxa, será que eu fui um bom contador? Ele chancelou e validou, tá? Pode vir, com certeza. Muito bom, temos que conversar muito, inclusive. E, por favor, faça seus últimos comentários aí, queira deixar alguma sugestão, fique à vontade, a palavra é sua. Não, o comentário é que o contador ele tem que ser quase que um amigo, né? Ele tem que ter portas abertas. Isso eu falo para um cliente que me paga um valor A, B ou C. Ele pode pagar R$300, R$200, R$500, meio salário mínimo, não importa, R$10.000. Eu tenho uma visão de tratar o cliente de uma forma sempre natural e sempre customizada. O cliente, eu gosto que o cliente me convoque para as reuniões, ou nos convoque quando vem o Daniel junto, que é o meu departamento fiscal, a Cris, que é o departamento legal, o departamento pessoal. Essas reuniões são muito saudáveis e você acresce muito ao cliente essa participação, né,
pode ser online quando é necessário, né? Mas essa relação contador-cliente, isso é uma coisa que nós primamos e buscamos. E a gente busca mais agregar bons e um bom relacionamento com os clientes do que agregar quantidade de clientes. A quantidade vem naturalmente, mas eu prefiro agregar a qualidade de atendimento ao cliente, no sentido de poder apoiá-lo. Aí você pode perguntar, mas é mais caro isso? Não, porque isso faz parte da missão da empresa, a missão da T2 Brasil. Ela nasceu com essa visão de ser consultor. Como eu falei, eu fiquei quase 40 anos, né? 30 anos eu fiquei sem assinar um balanço, porque eu sempre fui auditor e fui consultor. Fui assinar balanço por uma questão, estratégica, e comecei a trabalhar como contador. Já fazem 23 anos que a T2 está em Americana, né? Formada, né? E buscando sempre atender o cliente dessa forma. A gente não mudou do início. Isso tem sido muito fator positivo, porque temos atraído um cliente diferenciado também, que quer um contador, que quer um parceiro, que quer um consultor. Ele não quer só um guarda-livro, ele não quer só um bookkeeper, ele não quer só que faça a guia, ele não quer só o... Então é isso daí, a tendência é essa. Para mim a tendência é quanto mais participação de nós como contadores na vida empresarial e até pessoal do cliente que a gente puder ajudar, é algo saudável, é algo que vai crescer muito nos próximos anos. Muito bom, perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Meu amigo, suas palavras e considerações aí. Muito bom, né? Entender de verdade o contador de verdade é bom, né? Fico Tá do muito lado satisfeito. de cá, né? Ouvindo ele, né? Quanta coisa nova. Fico satisfeito aí pelo posicionamento e bastante aprendizado aí. E os cuidados que a gente deve tomar, né, na nossa gestão e para onde a gente deve apontar, né? Essa relação humana também é fundamental, né? O meu trabalho hoje é muito impactado nesse sentido, como consultivo, como marketing, como estrategista de negócio. Legal, eu que agradeço, Fernando. Muito bom papo e ficamos por aqui. Maravilha, eu também quero agradecer. Eu acho que dessa nossa reunião aqui, né, o que eu consigo extrair é quanto mais próximo do contador, melhor vai ser a vida, o seu negócio vai estar muito mais produtivo aí, pensando na sua empresa, né? Então, quanto mais próximo do contador, melhor o resultado, tá? Então, obrigado, doutor, obrigado, meus amigos aí, obrigado. A vocês aí, espero que vocês possam curtir bastante aí o material, possam consumir e possam também tirar boas ideias, muitas ideias do que foi comentado aqui na mesa. Valeu, até mais.